Ativo ainda. Opa, agora sim! Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Muito boa noite a todos. Nessa que é a nossa segunda aula, nosso segundo encontro, podemos dizer assim, dessa forma, da nossa formação ao longo de todo o mês de janeiro, onde estaremos falando sobre educação inclusiva na prática. Sejam muito bem-vindos. Nós somos a Psicom Consultoria Educacional. Estamos localizados na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo, pessoal que já está nos acompanhando, né? Um alô para o pessoal de Barra do Corda, que sempre está nos acompanhando, sempre prestigia nosso trabalho. Pessoal de Canavieiras, ali na Bahia, também está sempre com a gente, né? E os lugares vão somando, os diversos lugares no Brasil. Também quero, de antemão, prestar nossa solidariedade ali para o pessoal lá do estado de Santa Catarina, especificamente na região do litoral norte, ali Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, né? Governador Celso Ramos, né? Estão passando por um momento bem difícil. Recentemente, o pessoal de Minas Gerais, também da região de Patinga, sofreu ali com essa questão das chuvas, né? A gente presenciou na prática isso no ano passado, né? Então fica a nossa solidariedade e ao mesmo tempo se colocar à disposição aí das pessoas aí naquilo que a gente puder ajudar. Nossas redes sociais estão à disposição aí para poder auxiliar ali as pessoas aí, os profissionais de educação, você pai, você mãe ali que está atravessando esse momento conturbado, podemos dizer dessa forma. Dito isso, é uma alegria muito grande ter você com a gente. Vai colocando o teu nome, isso. Muitos já colocaram ali o seu nome, muitos colocaram ali a sua cidade. Isso mesmo, seja muito bem-vindo. Eu não consigo ler todos os nomes ali, são diversos nomes no comentário, ali passa muito rápido. Eu vi que tem o pessoal ali de Barra do Corda que nos acompanha. Tem o pessoal de Taperoá, na Bahia, ali, que também está nos acompanhando. O pessoal do Nordeste em peso, né? Está sempre nos acompanhando, prestigiando o nosso trabalho. Você que quiser saber informações ali sobre os certificados, sobre os materiais, esse mês, ou melhor dizendo, esse ano de 2025, nós estamos com um projeto muito legal, que é um projeto para você caminhar com a gente ao longo de todo esse ano de 2025. Ou seja, a gente tem, por intermédio dos nossos grupos VIP, não são os grupos do WhatsApp normais, são os grupos VIP, onde você tem a possibilidade de caminhar com a gente, né, de estar inserido em um desses grupos. Então, temos a formação sobre educação inclusiva ao longo de todo o ano de 2025, onde você vai estar conosco, mesmo após formado, mesmo após a emissão de certificado. Essa semana, hoje, especificamente, finalizamos a entrega de dezenas de certificados, né, para as pessoas ali que vieram conosco na semana passada. E mesmo elas concluindo, elas continuam no grupo VIP, elas vão continuar lá no Google Sala de Aula, onde a gente vai atualizando o material constantemente, ou seja, constantemente nós colocamos conteúdo diferente, conteúdo de valor, que é para você se manter atualizado ali de uma forma intensa, de uma forma constante, né? Porque esse assunto é um assunto que ele é muito dinâmico, sempre tem coisa nova, sempre tem novidade, sempre tem normativas ali do governo federal, enfim, ali acerca das políticas na perspectiva da educação inclusiva, entre outros, né? E se você caminhar com a gente em 2025, você vai estar por dentro de tudo isso, né? A ideia é a gente começar ali nas próximas semanas a fazer momentos lá no, no Meet, né? Onde a gente vai reunir ali você que está nos nossos grupos VIP de uma forma mais individualizada, ou seja, você vai poder estar caminhando conosco, você vai poder estar compartilhando, interagindo, conversando, assim como eu converso com você agora, tá certo? Mas a gente não consegue fazer aqui, ali, às vezes com 100, 200, 300 pessoas, né, no YouTube. Então, a gente precisa ali, caso você queira, que você venha a ser um VIP junto conosco, certo? Eu não sei se a nossa professora está on, deixa eu dar uma olhada aqui se a nossa professora está on. Tá on? Então, olha só, é o seguinte, tem o link fixado ali em cima. Esse link fixado é o seguinte, se você quiser informações sobre o certificado de uma carga horária maior, de materiais, se você quiser participar do nosso grupo VIP, né, você vai chamar a gente no link fixado ali em cima, certo? Então, por intermédio desse link, você já fala conosco. Então, quero ver todo mundo clicando no link. Eu vou desaparecer aqui, a Luana vai aparecer daqui a pouco, certo? Então, tamo junto e ficamos à disposição de você, tá certo? Um abraço.
Olá, pessoal! Bom dia! Não. Boa noite, tudo bem? Gente, mal começou o ano e a prof já tá, né, tendo uns colapsos aqui de atenção, mas faz parte. Não tirei minhas férias ainda, acho que é por isso, né? Fiz meu recesso, mas em breve vamos fazer uma viagem, descansar, relaxar um pouquinho, que é importante. Bom, pessoal, muito boa noite, uma alegria, uma satisfação enorme ter vocês aqui conosco. Vocês não imaginam o quanto a gente fica feliz, né? E hoje dando continuidade à nossa aula que começamos semana passada, nesse intensivo agora, falando sobre educação inclusiva. Então, é uma satisfação ter vocês aqui de novo com a gente, ativos, participando, interagindo. Deixa o nome aqui nos comentários, a cidade da onde você está falando, para que a gente possa ter uma interação legal. Perguntas, coloquem aqui no chat. À medida que a prof puder, ela responde. Se não responder hoje, respondo na semana que vem. Mas, conforme vêm as dúvidas, coloquem aqui, tá certo? Então, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a professora Luana Nascimento. Sou psicóloga e também sou professora por formação e amo falar sobre a educação inclusiva. Tenho especialização em inclusão, na área do autismo, especialização em educação, em psicopedagogia. Então, são áreas assim que eu sou apaixonada. E atuo como neuropsicóloga, que é uma das a minha outra especialização. Então, apoio na avaliação diagnóstica, apoio na intervenção. Então, estou aqui também para passar para vocês tudo que eu sei e também, com certeza, aprender com vocês nessa noite. Está sendo especial, está sendo interessante para você estar aqui. Esse conteúdo é relevante? Deixa teu like, por favor. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, não perca mais tempo. Se inscreva aqui no canal. E assim você vai estar sempre sabendo quando entrar algum vídeo ao vivo, quando a gente entrar aqui para fazer alguma aula, você já vai estar ligadinho ou ligadinha, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre diagnóstico, tá? Dos subtipos de deficiência. Ok, como assim, prof? O diagnóstico dos subtipos de deficiência, que é um processo complexo e multidisciplinar, mas muito necessário de ser falado, ok? Deixa a prof tomar uma aguinha aqui. Ó, pessoal, garrafinha da prof, não fiquem sem água, nada mais, nada menos que 2 litros. E não tomei ainda, acho que nem a metade. A gente tem que se hidratar, não é mesmo? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o diagnóstico, tanto num olhar clínico para poder orientar as famílias, como também pensando no contexto em sala de aula, né? Como que eu posso ver, quais são os traços, como que eu tenho que me preocupar, qual é a forma que eu vou me preocupar. Então, muito importante a gente trazer esse tema, ok? Vamos lá? Na prática. O diagnóstico de cada subtipo de deficiência é um processo complexo. Por quê? Porque vai envolver uma equipe multidisciplinar de profissionais. Então, existe uma série de avaliações que vão ser feitas e é muito importante que cada indivíduo seja avaliado de uma forma única. Que o diagnóstico deve ser totalmente individualizado, ok? Então, não acreditem em um diagnóstico que foi feito em 5, em 10 minutos. Ah, o doutor olhou e disse, bah, tem isso, a fulana tem aquilo, o fulano tem isso. Opa, não. Mas teve avaliação mesmo? Teve entrevista? Teve questionários? Foi feito algum exame? Duvidem de um diagnóstico relâmpago de 5, 10 minutos. Duvidem, certo? Por favor. Esse diagnóstico ele vai levar em conta muitas coisas. Então, por isso que ele é multidisciplinar. Porque para um diagnóstico, a primeira pessoa que a gente precisa, o primeiro profissional, um médico. Por quê?
para avaliar e fazer exames físicos, fazer exames neurológicos, fazer exames laborais, identificar se é uma causa orgânica, se é uma causa química, né? Então a gente precisa desses exames. Quais são os médicos que geralmente a gente procura para uma avaliação diagnóstica? A gente vai procurar um neurologista, um pediatra, um psiquiatra. Então, tudo vai depender de qual diagnóstico. Nós temos o psicólogo que também avalia o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento social. Ele vai utilizar testes, seja testes psicométricos ou testes qualitativos. Ele vai fazer entrevista. Em algumas situações, a gente vai precisar também do fonoaudiólogo, que vai avaliar a linguagem, vai avaliar a fala, vai avaliar a deglutição, né, a mastigação. Também nós temos os terapeutas ocupacionais, que vão avaliar as motricidades, motora fina das mãos, dos pés, motoridades grossas das pernas, dos braços, a coordenação. Vai ver o quanto esse indivíduo tem autonomia na vida diária ou ele não tem, né? Então, é o terapeuta ocupacional que vai fazer essa avaliação. Os fisioterapeutas também participam em alguns casos, principalmente em avaliação de deficiências físicas, tá? Por quê? Porque ele vai avaliar a mobilidade, ele vai avaliar o equilíbrio, ele vai avaliar a força muscular. Então, uma série de coisas. E também, gente, não menos importante, nós temos os nossos queridos pedagogos, tá? Quem são os pedagogos? Grande parte está me assistindo essa noite. Se você é pedagogo ou tem magistério ou curso normal, por favor, deixe aí nos comentários para a gente ficar sabendo. Então, esses profissionais também, né, os pedagogos, também auxiliam no diagnóstico, certo? Mas como? Meu Deus, prof, como que um pedagogo vai auxiliar no diagnóstico? Como assim? Me explica como que é isso? O que vocês acham, gente? Como que um pedagogo auxilia no diagnóstico? Com base na experiência, no conhecimento de sala de aula de vocês, o que vocês acham? Querem saber? Fiquem até o final, que a prof vai dar o spoiler, tá bom? Querem saber? A prof vai falar, ok? Vou explicar para vocês como é que é a ajuda, o olhar, o auxílio, né? O auxílio do psicopedagogo e do pedagogo principalmente. Pode deixar que a prof vai dar o recado para vocês, certo? Então, gente, o que eu quero trazer para vocês? Que nós temos toda uma equipe que faz esse atendimento, toda uma equipe que vai fazer, então, esse olhar, tá? Então, não é somente uma consulta de 5, 10 minutos que isso é feito, tá? Isso tem toda uma avaliação, tem todo um olhar, tem todo um critério, certo, gente? Então, por favor, gente, por favor, se atentem a isso, tá? Não é de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Um diagnóstico ele é muito criterioso, um diagnóstico é feito com muito cuidado, tá? Com muito cuidado, com muito amor, com muita atenção, com muita experiência viva e humana, tá? Então vamos cuidar isso, gente, por favor. Peço para vocês sempre orientarem as famílias, né? A não acreditar num laudo que vem em 2, 5 minutos. Muito cuidado, muita atenção, muito amor, tá? Isso é muito importante. Então, beleza. Como é que vai funcionar esse processo de diagnóstico? Como é que se dá esse processo de diagnóstico? Primeiro, né, o diagnóstico ele é embasado em uma queixa, né? Então, a família ou o próprio indivíduo, mas em grande parte é a família, ela vai fazer o quê? Ela vai levar essa informação, essa incomodação a alguém, que pode ser alguém da família, que pode ser um profissional da escola, um professor, um pedagogo,
E ela vai trazer essa dificuldade que ela está tendo, essa limitação que ela está vendo, que ela está percebendo, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque é isso que vai abrir, então, portas para uma investigação. Aí, trazendo essa queixa, a gente deve orientar essa pessoa a buscar um auxílio. E aí, ela vai realizar com o profissional, seja o psicólogo, seja o psicopedagogo, seja já o médico, ela vai então iniciar a entrevista de anamnese. Essa entrevista de anamnese vai coletar de uma forma detalhada a história de vida desse indivíduo, vai incluir informações sobre o desenvolvimento dele, vai investigar a saúde, a escolaridade, a família, enfim, é uma investigação completa, tá? E então, depois disso, vai ser solicitado, tá? Alguns profissionais que vão realizar os exames. Se vai ser necessário fazer uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, um eletroencefalograma, aí tudo vai depender de qual é a hipótese diagnóstica, tá? Se vão ser feitos exames laborais, se vai ser feita uma avaliação neuropsicológica com um psicólogo, enfim, tá? Então, por isso, gente, a gente ter sempre essa ideia que uma avaliação ela nunca vai ser rápida e fácil. Por quê? Porque ela envolve uma investigação complexa para que seja descartado qualquer outra hipótese, né? Então, a gente tem que ter primeiro descartado a hipótese para depois confirmar algo, ok? Então, muito importante, gente, esse olhar que a gente necessita ter, tá bom? Então, por favor, gente, muito cuidado, tá? Então, tem sempre atento a esse diagnóstico boom, né? Solução mágica. Muita atenção a esse diagnóstico. Bom, pessoal, então nós vamos falar agora sobre algumas deficiências. Quais são o público da educação inclusiva, né? E aonde se enquadra as quais os profissionais geralmente se busca para cada público. Então, nós temos a deficiência intelectual, né? Então, a deficiência intelectual, ela é o quê? Uma área, né, de comprometimento cognitivo, certo? Então, é uma área de comprometimento cognitivo. E qual é o profissional, né, que vai fazer essa avaliação? Geralmente, psicólogos, neurologistas e pediatras, ok? Deficiência física. Quem vai fazer a avaliação? Neurologista, ortopedista, fisioterapeuta, ok? Deficiência auditiva. Audiologistas, médicos, né? Fonoaudiologistas, médicos que são especialistas em audição. Transtorno do espectro autista. Quem vai fazer a avaliação? Psiquiatra, psicólogo, pediatra, né? E o próprio olhar do psicopedagogo que a gente vai falar logo mais, tá? Então, vamos adiante na nossa aula, que o tempo corre. Estou olhando aqui no chat, pessoal, pode interagir, pode participar, isso é muito importante para nós, a participação de vocês, tá bom? Por exemplo, no transtorno do espectro autista, como que é realizado o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico do autismo é essencialmente clínico. Então, ele é realizado por meio de observação direta do comportamento do paciente. É feita uma entrevista com os cuidadores e com os pais, né? E, então, é realizada essa entrevista para que a gente possa verificar, analisar se a criança ela está acompanhando o seu nível cognitivo ou se ela está em defasagem, prejuízo, atrasada, com atraso no desenvolvimento. Então, isso tudo é avaliado como? Em uma entrevista clínica, em uma entrevista com os pais, com os cuidadores,
com quem fica mais tempo com essa criança, ok? Aí, mediante isso, nós temos que observar alguns pontos. Os sintomas característicos do transtorno do espectro do autismo, o TEA, estão sempre presentes antes dos 3 anos de idade. Então, com o diagnóstico, é possível por volta dos 18 meses a gente já observar, tá? Ou seja, antes de 1 ano e meio a criança já pode receber o diagnóstico. Mas os sintomas, eles precisam ter aparecido antes dos 3 anos. Então, quer dizer que com 18 meses pode receber o diagnóstico, mas se receber depois dos 18 meses, ok. Mas é importante que antes dos 3 anos de idade, esses sintomas já estejam aparentes no indivíduo, certo, pessoal? Por quê? Porque às vezes acontece de crianças com 10, 11, 12 anos chegarem até o consultório com uma hipótese diagnóstica, mas a gente vai estudar a vida dessa criança, vai estudar a história, a gente vê que não teve prejuízos antes dos 5, 6 anos de idade, a gente vê que de repente pode ser muito mais uma questão de algum trauma, né? De algum estresse pós-traumático, do que propriamente um diagnóstico de autismo, né? Então, gente, todo esse cuidado, ele é extremamente importante. Todo esse cuidado é extremamente importante. Então, a prof trouxe aqui, né, alguns, para que vocês possam mais ou menos ter uma ideia do que a prof está falando. Alguns cuidados que o profissional que trabalha com diagnóstico tem que ter. Obviamente que vocês não vão ter atentos a todos, porque não é a área de muitos de vocês. Não sei se tem médicos ou psicólogos, psicopedagogos que nos assistem, fisioterapeutas, enfim, que participam desse processo diagnóstico. Mas, geralmente, o pedagogo ele vai observar outras coisas, e não tanto os critérios de diagnóstico fechado, tá? Mas aí a prof vai passar para vocês aqui em seguidinha, na nossa parte 2 da nossa aula. Então, o que acontece? Normalmente, os pais, eles começam a se preocupar entre 1 ano e 1 ano e meio da criança. Por que, Luana? Por que você acha isso? Por quê? Porque a criança começa a ter alguns atrasos no desenvolvimento. E aí, todavia, isso começa a chamar a atenção dos pais, né? Então, o que geralmente traz a criança para uma avaliação é um atraso no desenvolvimento. E isso pode ser muitas vezes mencionado pelos professores. Então, olha o nosso papel aí que importante. Então, às vezes, é os professores que vão olhar, que vão observar, e aí vão trazer para a família alguma observação. E aí isso vai chamar a atenção realmente dos pais, vai despertar curiosidade. Às vezes, talvez você não foi o primeiro a mencionar, não foi o primeiro a dizer, mas ele vai levar em consideração porque você se somando a outros casos já está sendo dito mais de uma vez, né? Então, talvez isso ligue uma luzinha neles. Poxa, não é a primeira pessoa que está me falando. Não é a primeira professora que está me falando isso. Opa, será que tem alguma coisa mesmo aí que a gente tem que investigar? Então, gente, por isso que às vezes você pensa, mas já tem aqui. Você vai ler histórico da criança, uma ficha, um prontuário, né, algum parecer da escola, e você vê assim, mas já foi chamada a escola várias vezes, a escola já chamou esses pais, já falou e nada muda, e não anda, e não vai, e não vai. O que vai adiantar somente eu falar? Não, já tem todo um histórico, e de repente você falando vai liberar o gatilho, sim, para que eles possam ir atrás. Eles vão ver, somado a tantos que falaram, mas essa prof está falando, opa, pode ser que tenha alguma coisa aí, né? Então, olha a importância do nosso olhar. Nós temos aqui, então, gente, eu trouxe para nós
os 2 manuais diagnósticos que mais são utilizados, tá? Que são o CID, hoje nós temos o CID-11, tá? Apesar que ainda tem profissionais que utilizam o CID-10 e tá tudo bem, mas nós temos já atualizado o CID-11 e nós temos algumas escalas que são padronizadas com base nesses sintomas do DSM e do CID-11, e ali vão ter, então, uma base para um rastreio, para uma investigação. Então, muitos profissionais usam essas escalas, e ali eu coloquei, né, com muito cuidado, porque tem que ser profissionais treinados, profissionais capacitados para isso, né? Então, não é só assim, ai, que legal, essa escala vou usar. Tem que ler, tem que estudar, tem que se capacitar para entender, para saber exatamente a forma que usa, como que usa, né, gente? Então, eu trago para vocês que existem muitas fontes de investigação, mas que a gente tem que ter o cuidado para usar de forma correta, tá? Porque senão, às vezes, o profissional usa, ele nem sabe o que ele está fazendo, nem sabe como utilizar, e aí a gente pode chegar a um diagnóstico que não é válido, que não é real. Então, todo esse cuidado, ele é pouco, como eu costumo dizer. Todo cuidado é pouco, ok? Vamos adiante. Alguns dos prejuízos na interação social. Então, a gente sabe que o autismo, ele é uma tríade. Então, nós temos o prejuízo na socialização, prejuízo na comunicação e prejuízo nos comportamentos, né? Então, é um triângulo, eu costumo dizer que é uma tríade, onde nós vamos ter esses prejuízos nessas 3 áreas específicas. Então, o que a gente precisa? A gente precisa avaliar cada uma dessas áreas com bastante cautela. Então, a área dos prejuízos na interação social, né? Então, quais são esses prejuízos? Aí ali eu coloquei uma lista. Déficit no uso de formas não verbais, ou seja, a forma não verbal que não usa a oralidade. Essa criança, esse adolescente tem um prejuízo nessa área. O não desenvolvimento de relacionamento com colegas, né? Tem dificuldade para interagir. A ausência de comportamentos que indiquem compartilhamento de experiência de comunicação. Então, poder contar uma história, né? Geralmente a professora chega do final de semana, ali na segunda, faz a rodinha e começa a conversar, começa a perguntar como que cada um está, começa a perguntar da semana, do final de semana, o que é que fizeram, e geralmente é aquele alvoroço, as crianças tudo querem contar, um quer contar primeiro que o outro, se o outro foi no shopping aí, e o outro também foi, outra criança já fica eufórica para falar também, né? Aí começa assim esses pequenos atritos, digamos assim. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai observar. Todos os meus alunos agem assim. Tem aquele meu aluno que fica mais quietinho, que não responde, que quando estão falando da semana dele, do final de semana, ele não presta muita atenção. Quando é a vez dele de falar, ele não fala, fica mais quietinho, né? Então, tudo isso a gente tem que observar, né? Tudo isso a gente tem que observar. Tudo isso a gente tem que prestar atenção, né? Porque esses são sinais, sinais que a criança está dando. Como que é a atenção compartilhada dessa criança, desse indivíduo? Como que é a atenção compartilhada? Ele mostra o que ele está fazendo, ele mostra um objeto de interesse que ele tem para outras pessoas, ele se mostra interessado no objeto do outro com o sentido de uma interação, né? Não de tirar da mão do outro, mas no sentido de uma interação, ele mostra isso. Então, gente, são características que às vezes passa batido, mas que são muito relevantes num auxílio diagnóstico, certo? Próximo. Como que funciona, então, a avaliação da criança com autismo?
como a prof já disse, deve incluir o quê? Um histórico detalhado, tem que ter avaliações do desenvolvimento dessa criança, tem que ter avaliação psicológica de comunicação, avaliação das habilidades adaptativas ligadas às atividades da vida diária dessa criança. Então, tudo isso a gente precisa avaliar, tudo isso a gente precisa ver. Tá? Então, muito importante esses pontos aqui citados. Porque não é só um olhar e fecha autismo, não. Tem que ser observado várias questões. Várias questões. Tá bom, gente? Vários pontos importantes que não podem passar batidos. Ok? Beleza? Vamos adiante, então, que a nossa hora corre e a prof tem bastante conteúdo. Vamos, então, para a parte prática. Vamos lá! Alfabetização para crianças com autismo é uma parte prática. Que legal! Então, gente, aqui nós estamos divulgando, tá? Não vou falar sobre alfabetização para criança com autismo, não. Não posso, o tempo não me permite. Mas por que não deixar um spoiler e um convite para vocês? Então, nós temos uma formação completa falando, né, com dicas de como alfabetizar crianças com autismo, como é a alfabetização dos autistas na prática, algumas dicas bem legais. Só que a prof não vai poder falar sobre elas hoje, mas eu deixo já convite para quem quiser e puder clicar no link aqui e ficar sabendo maiores detalhes e participar com a gente também. Tem certificado, tem material, tem bastante coisa bacana. Fica à vontade, tá bom, pessoal? Fica à vontade para fazer isso. Então, vamos adiante. A parte 2 da nossa aula. Como é que está sendo, pessoal? A prof sempre gosta de feedback, né? Como é que está sendo a aula? Está sendo relevante? Está sendo importante para vocês? Então, terminamos a nossa primeira parte. Agora vamos para a segunda parte da nossa aula. Vou pedir para vocês uns 30 segundinhos para a prof poder tomar mais uma aguinha mais tranquila. E a gente volta para a segunda parte da nossa aula, tá bom? Olá, pessoal! Então, a prof já tomou uma aguinha, já se recompôs, para que a gente continue nossa aula, né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre esse diagnóstico, né, em sala de aula. Vamos falar um pouquinho da prática, né, de como que se dá esse diagnóstico. Como é que a gente identifica em sala de aula? Então, vamos fazer esse olhar diferente, né? Vamos fazer esse olhar para poder identificar mais, ajudar mais nossas crianças, né? Que esse é o propósito. Então, vamos adiante. Como que é feito o diagnóstico e a identificação em sala de aula? Então, gente, nós tínhamos muitos e temos, né? Muitos casos para falar. Seja de deficiência visual, auditiva, intelectual, enfim, poderíamos ir por N caminhos. Mas eu preferi focar bastante, gente, hoje no autismo e no TDAH. Por quê? Porque o TDAH, mesmo ainda não sendo o público da educação inclusiva, né? Mas ele é uma comorbidade na maioria dos diagnósticos. Então, dificilmente uma criança ela é só autista. Provavelmente ela também é TDAH. Dificilmente uma criança só deficiente intelectual, ela também pode ter TDAH.
Então, a gente tem essas associações juntos e eu acho importante a gente falar, a gente trazer à tona aqui essa noite, tá bom? Então, por isso que a prof vai especificar mais o autismo, mais o TDAH. Falamos já bastante sobre o autismo. Vamos falar mais um pouquinho sobre o TDAH. Então, se você precisar de um suporte maior em alguma dessas áreas, por favor, fale conosco, tá? Interage com a gente, coloca no chat, manda no WhatsApp, o nosso número é 5137856577. O link tá aqui fixado, tá na descrição da aula. Chama a gente, pergunta, questiona para a gente poder te ajudar, tá bom? Então vamos adiante. TDAH trouxe ali uns sintomas, todo mundo, em grande parte que nos acompanha, sabe, a gente já falou outras vezes, né? Eu, a prof. Jéssica, a prof. Angélica, o professor Cândido, a prof. Tainá, que já atuou conosco, a prof. Aline, e outros profissionais que já passaram aqui pela Psicom, nós sempre batemos na tecla dos sintomas. E o quanto é importante você que me assiste, professor, professora, pai, mãe, profissional da equipe multidisciplinar, o quanto é importante a gente sim saber os sintomas, de cor, se possível, né? Quais os sintomas da desatenção? Dificuldade em prestar atenção a detalhe, comete erro por descuido, dificuldade de manter a atenção em tarefa ou atividade lúdica, parece não ouvir quando se fala diretamente com ele, dificuldade em seguir instruções e finalizar tarefas escolares ou outras atividades, dificuldade em organizar tarefa e atividade. Então, tudo isso são sintomas de desatenção dentro de um quadro de TDAH. Nós sabemos que o TDAH ele é apresentado de 3 formas, né? Nós temos o tipo desatento, que é só TDAH desatento. Nós temos o TDAH do tipo hiperativo, né? Que daí é o TDAH do modo só hiperativo, não tem déficit na atenção. E nós temos os dois, que é o combinado, que é a desatenção e a hiperatividade junto, tá bom? Então é importante trazer para vocês. E nós temos também mais sintomas de desatenção. Evita ou reluta em participar de atividades que exigem esforço mental por tempo prolongado. Perde coisas necessárias para tarefas e atividades. Distrai-se facilmente por estímulos externos. Esquece em atividades diárias, tem esquecimento em atividades diárias. Então, tudo isso critérios da desatenção. Critérios de hiperatividade / impulsividade. Fica inquieta ou inquieto, bate as mãos e os pés e remexe na cadeira, levanta-se da cadeira em situações onde se espera que fique sentado, corre ou escala em situações inapropriadas, dificuldade em brincar, se envolver silenciosamente em atividade de lazer, fala excessivamente, né? Então, gente, todos esses são sintomas da hiperatividade do tipo impulsivo, né? Nós temos aqui mais alguns. Está a mil ou frequentemente age como se estivesse a todo vapor. Responde a perguntas antes delas serem completadas. Dificuldade em esperar a sua vez. E interrompe ou se intromete em conversas ou jogos de outros. Então, tudo isso, gente, são critérios diagnósticos do TDAH. E talvez a gente falando e trazendo mais detalhes, vocês até lembrem agora de algum aluno, pensem em alguma situação que aconteceu, né? Com base na sala de aula, nas vivências de vocês. Talvez até venha à mente algum caso. Trouxe aqui, gente, alguns sintomas de ansiedade, tá? Porque é um outro diagnóstico que também está associado a muitos, né? Eu costumo dizer que hoje em dia é difícil quem não tem ansiedade, é difícil quem não esteja num grau, num nível de ansiedade patológico, né? Porque existe a ansiedade normal, que é fruto das nossas preocupações, das nossas tarefas, da nossa rotina do dia a dia,
E tem a ansiedade, que é um diagnóstico, né? E ali eu coloquei alguns sintomas: preocupação excessiva com eventos futuros, medo de separação dos pais ou cuidadores, medos e fobias específicos, por exemplo, medo de escuro, medo de animais, ansiedade social, medo de ser julgado ou humilhado, fadiga, dor de cabeça ou dor de estômago sem causa médica clara, tensão muscular, palpitação ou sensação de falta de ar. Então, tudo isso é sintoma de ansiedade, né? E muito cuidado, porque muitos desses sintomas, às vezes, se confunde com uma hiperatividade, porque os sintomas são parecidos, né? Então, muito cuidado, gente, porque às vezes alguns se confundem, né? Às vezes não é TDAH, às vezes não é hiperatividade, às vezes é um nível de ansiedade acentuado, um nível de ansiedade acima da média, né, gente? Então, muito, muito, muito cuidado, muita atenção com isso, por favor, tá? Muita atenção com isso, para que a gente não se confunda, tá bom, gente? Não quer dizer que uma criança tendo um diagnóstico, ela não vai ter outro. Ela pode ter mais de um diagnóstico. Então, cuidado. Aqui eu botei, ó, importante. É importante lembrar que apenas um profissional de saúde mental pode fazer um diagnóstico oficial de TDAH ou ansiedade, tá? Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado com esses diagnósticos, tá bom? Muito cuidado. Porque às vezes a gente tá tendo agora, né, nesse período da vida, um pico de diagnóstico de TDAH, um ápice, assim, que tudo é TDAH, que tudo é TDAH, que tudo é TDAH. Então, gente, muito cuidado, tá? Vamos adiante. Qual é os benefícios de um diagnóstico precoce? O que se ganha? Qual é o benefício de poder se fazer um diagnóstico precoce? Então, um dos benefícios, intervenção e tratamento adequado, tá? Então, um dos principais benefícios. Identificar o TDAH cedo vai permitir iniciar intervenções e tratamentos apropriados mais rapidamente, tá? E isso pode incluir terapia comportamental, intervenções educacionais e, em alguns casos, medicação. Certo? Então, olha que interessante. Não é interessante? A importância de um diagnóstico precoce. Olha a diferença que vai fazer. Não é? Muita. O pessoal está comentando, participando, interage. Vai ter dificuldade, gente, para você levar uma pessoa, uma criança, um indivíduo a um diagnóstico, porque tem resistência, né? A gente gosta de falar bastante sobre o luto, né? Sobre o luto que alguns profissionais acabam vivenciando, visualizando, né? Dos pais terem. Deixa eu só para regular um pouquinho o ar aqui, que tá um pouquinho frio. Dos pais terem essa resistência. Porque, gente, é a idealização de um filho, de uma criança, que está se desmontando. Não era isso tudo que eu pensava. Não era esse filho que eu queria. Não era dessa forma, né? E o quanto é importante a gente respeitar um pai e uma mãe que estão vivendo um luto, que estão vivendo uma expectativa frustrada, sim,
que estão desapontados, sim. O quanto é importante a gente olhar para isso, né? E o fato de eu poder acolher, às vezes com um simples abraço, com um simples poder dizer, olha, o teu filho, ele é autista, sim, o teu filho é deficiente intelectual, sim, mas ele tem um potencial enorme, ele é tão bom nisso, naquele outro, naquele outro, naquele outro. Trazer as potencialidades dessa criança, desse indivíduo, trazer os elogios, e poder dizer, olha, vamos investir nisso, vamos olhar para isso, tá? Olha, ele vai ter dificuldade nisso, 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 sim, mas ele também pode ter muita facilidade nisso, nisso, nisso. Então a gente mostra a realidade, a gente fala realmente, né? As dificuldades, mas a gente dá um caminho para essa família, a gente não deixa essa família, a deriva, e agora? Né? Então é importante a gente fazer essas colocações, tá bom, gente? O pessoal está participando aqui no chat, interagindo com a gente, continuem. Vamos lá. Um diagnóstico precoce com certeza vai melhorar no desempenho escolar. E falando de crianças com TDAH, a escola, os profissionais vão poder criar estratégias, implementar novas formas de poder ajudar essa criança a ela alcançar um potencial acadêmico maior e melhor, né? Então, isso tudo pode trazer muito benefício quando a gente tem um diagnóstico precoce, né? Nós temos, então, as habilidades sociais, nem se fala, gente. Nem se fala no potencial de habilidades que nós estamos falando. É imensurável. Imensurável. Entende? Então, muito, muito importante. Porque a gente vai conseguir trabalhar essa questão da comunicação, na interação com os outros. Vamos poder prever, né, que ele não se isole socialmente. Um autista, que ele possa aceitar outros contatos sociais, que a gente possa influenciar coleguinhas a andar junto com essa criança. Ajudar essa criança a interagir. Ajudar essa criança a se socializar, né? Promover coisas, estratégias, ideias diferentes para isso acontecer. Nós temos uma redução de comportamento de risco quando a gente tem um diagnóstico. O que seria o comportamento de risco, né? Principalmente no TDAH. Quando a gente não tem um tratamento efetivo, essa criança tem muita chance de se envolver, né, de forma exacerbada com o uso de substâncias, com abuso de substâncias, se envolver em atividades perigosas, diagnosticar e tratar o TDAH precocemente, vai ajudar a minimizar esse risco. Vai ajudar a minimizar esse risco, ou até mesmo eliminar esse risco, né? Quando eu tenho um diagnóstico precoce. Com certeza nós vamos ter uma melhora da autoestima. Crianças com TDAH frequentemente experimentam frustrações e falhas repetidas, o que pode afetar negativamente a sua autoestima. Então, por essa questão da memória operacional, né, de ter uma dificuldade, da velocidade do processamento, de ter uma dificuldade, ela muitas vezes acaba cometendo muitas falhas repetidas, erros repetidos. Então, o diagnóstico vai ajudar o quê? A entender melhor as dificuldades e aprender a superá-la, melhorando o quê? A sua autoconfiança. Então, olha a importância de um diagnóstico precoce. Nós vamos ter também um suporte escolar e familiar. A gente sabe, pessoal, e a prof não é hipócrita aqui em dizer que é só luz de velas e uma alegria e um amor total depois que sabe o diagnóstico. Os pais são presentes, os pais são participativos, os pais influenciam, os pais ajudam. Gente, eu sei que acontece isso, mas eu sei que em grande parte não é assim, infelizmente. E eu não tô aqui para dizer que é assim, porque eu sei que em grande parte não é.
mas que a gente possa criar uma expectativa de que possa vir a ser, que a gente possa influenciar os nossos alunos a olhar o lado bom das suas capacidades, a olhar as suas capacidades, poder potencializá-las, a criar expectativa, sim, que nossos alunos vão andar, avançar, alcançar os objetivos, criar metas para que isso aconteça, né? Então, que a gente possa suar e lutar por isso, ok, gente? Então, vamos adiante. Nós sabemos, então, que quando uma família se envolve, a gente consegue implantar vários planos especializados. A gente consegue fazer várias acomodações, a gente consegue adaptar muita coisa. Por quê? Porque a gente tem uma ajuda, a gente tem o auxílio da família. E isso faz toda a diferença, né? Mesmo que na maioria dos casos não seja assim. Como a gente pode trabalhar com a prevenção de problemas emocionais e comportamentais? Sem um tratamento, criança com TDAH vai ter um maior risco de desenvolver problemas emocionais, como ansiedade, como depressão, problemas no comportamento, desobediência, agressão. Então, poder tratar o emocional e o comportamental do meu aluno, né? Claro que não é eu, professora, que vou tratar, mas eu poder indicar e a família poder também ter esse olhar, vai fazer com que a parte emocional dele tenha um suporte e isso vai impactar muito também na aprendizagem dele. Isso vai ter uma total influência na parte cognitiva. Então, a importância de a gente adaptar, olhar para os sintomas de ansiedade e depressão são muito grandes, né? E vão fazer muita diferença também, com certeza. Adaptações em sala de aula. Aqui a prof colocou duas. Deixa eu ver se eu consigo ficar pequenininha ou nem aparecer por enquanto. Ó, quais são as adaptações em sala de aula? A gente pode fazer o quê? Assentos preferenciais. Então, colocar a criança em um lugar onde haja menos distrações, como perto do professor, longe de janelas e portas, né? Então, isso vai ajudar muito. Eu posso também fazer pausas regulares com ela, ou seja, permitir pausas curtas entre uma atividade e outra. Então, isso vai ajudar a criança a manter a atenção, né? Ah, fulaninho, tu terminou essa atividade? Tu pode ir no banheiro. Terminou aquela outra? Vai lá atrás e pega tal coisa para a prof. Então, você vai intercalando e isso vai mudando um pouco o foco de atenção e faz com que depois ela volte para aquele foco de atenção que você precisa. Então, isso é de grande valia, ajuda muito. Método de ensino diferenciado, gente. Então, as instruções visuais e verbais vão combinar com as instruções visuais. Ou seja, eu mostro e eu falo. Ele vê e eu falo, né? Porque a gente sabe que tem indivíduo que aprende mais vendo, tem indivíduo que aprende mais ouvindo, tem pessoas que aprendem mais falando, né? Então, tudo vai depender, tá? Então, é muito importante a gente também, se puder ter um recurso visual para mostrar, ótimo. O material interativo, usar material de ensino interativo e prático, vai manter o interesse da criança, vai fazer ela se empolgar para olhar, para fazer, para assistir. E sim, gente, o tão famoso e querido plano de ensino de educação, né, individualizado. Eu sei, gente, que ainda não é realidade em todas as escolas, mas que é muito importante e necessário, todos sabem, né? E não se preocupem, que a prof vai trazer aqui, nós vamos ter uma aula falando sobre o plano de educação individualizado ou plano de ensino individualizado. Cada lugar fala de uma forma, né? O nome não importa, a sigla não importa. O que importa é a gente fazê-lo.
Então, o plano de educação individualizado, ele é personalizado. Então, é desenvolvido um PEI, tá? Que é a sigla que nós usamos aqui, que vai considerar as necessidades específicas daquela criança e vai estabelecer metas claras e alcançáveis dentro daquilo que aquela criança precisa. Então, vai ser feito um monitoramento regular, vai ser revisado, vai ser ajustado, e o PEI regularmente, com base no progresso da criança, ele vai sendo ajustado. Então, a forma de avaliação é essa, é com plano de ensino individualizado. Com base nesse documento, a gente vai vendo que a gente alcançou ou não. Nada mais é que a gente colocar objetivos ali, né? Dos mais simples até os mais complexos. Por exemplo, Luana, 8 anos, autista. Um objetivo para a Luana é que ela consiga pegar o lápis de forma adequada, que ela pega o lápis de uma forma não muito, né, adequada. O segundo objetivo é fazer com que a Luana fique 2 horas na aula. O terceiro objetivo é fazer que ela comece a escrever no caderno, que ela só quer escrever em folhas, né? Então, são pequenas coisas que a gente vai colocando ali, que está dentro da realidade do que aquela criança precisa. Está dentro do suporte que eu posso fornecer junto com a minha monitora, com a minha professora auxiliar, aí depende de cada local, de cada demanda específica. Mas eu vou colocando ali coisas que dentro da realidade possam se encaixar, tá bom? E vou acompanhando isso, ok? Gente, como é que tá sendo a aula para vocês? Está sendo boa? Está sendo proveitosa? Vocês, né, estão conseguindo mais ou menos entender o que a prof está trazendo? Compartilhem nos comentários. Semana que vem nós vamos ter mais uma aula muito especial. Antes de terminar, vou passar para vocês já o conteúdo da aula que vem. Assim vocês já ficam sabendo, né? Já dá mais um ânimo, mais uma empolgação para estar aqui junto com a gente. Certo? Então, bora lá, vamos continuar nossa aula. Deixa eu vir aqui. Ok. No resultado de tudo isso, gente, o que nós temos? Nós temos uma combinação, então, do quê? Das estratégias que podem, então, criar esse ambiente de apoio que vai permitir que a criança com TDAH possa desenvolver suas habilidades, superar os desafios e a colaboração entre pais, professores e profissionais vão fazer com que essa criança ela desenvolva mais ainda seu potencial. Então, nós vamos ter um manejo muito adequado com as crianças, seja TDAH, seja autista, seja deficiência intelectual ou algum outro tipo de deficiência. A gente vai conseguir um êxito melhor, certo? Bom, pessoal, a aula de hoje vai se encerrando, né? Eu não vou colocar minha frase ainda de final de aula, porque eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a semana que vem, né? Quero trazer um pouquinho para vocês, então, o que vai ser o nosso conteúdo da próxima semana, que eu sei que o pessoal fica na expectativa, né? O que vem, o que não vem, o que vai ser a nossa aula, prof, passa para nós. Então, eu gosto de passar para vocês e vocês já ficarem a par. Então, assim, gente, semana que vem nós vamos falar sobre, né, na nossa aula de número 3, nós vamos falar sobre avaliação educacional no autismo. Como é que se dá essa avaliação educacional? Como é que ela é feita, né? Então, nós vamos estar aqui, se Deus assim nos permitir, com a nossa querida professora Jéssica Albernaz, e vamos estar falando sobre avaliação educacional no autismo. Como que ela funciona, quais são os benefícios, né? Como que eu faço para avaliar meu aluno autista, quais os tipos de avaliação, né? Como que eu vou avaliar por meio de evidências. Enfim, é uma aula bem legal, bem bacana que a prof está preparando e que vai ser um divisor de águas na sua vida, tá
bom? Já deixa esse spoiler. E depois, no dia 31, nós vamos falar sobre atividades práticas na inclusão. E aí eu vou falar também, mais um bônus, né, do plano de ensino individualizado. Então tem muita coisa legal, muita coisa bacana nessas próximas semanas, nas próximas 2 semanas. Não deixem de participar, de estar aqui com a gente, tá? É muito importante sua participação. E desde já eu agradeço o tempo que vocês tiveram aqui. A aula de hoje foi maravilhosa. Espero que eu possa ter sido clara com vocês e objetiva. Dúvidas, deixem nos comentários e, por favor, não deixem de clicar no link, chamar o pessoal do suporte, ver informações do nosso curso, nossa formação completa e também do certificado, ok? Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero trazer a nossa última frase, que diz: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, isso que é o nosso papel enquanto educador. Criar possibilidades nos nossos alunos para que eles aprendam, para que eles adquiram conhecimento e a gente possa ser um facilitador ou facilitadora nesse processo de aprendizagem. Professor, professora, educacional, professor, professora, pedagogo, pedagoga, enfim, que me assiste. Nunca esqueça que o seu papel, ele é capaz de transformar a história de uma criança. Ele é capaz de mudar vidas, ok? Não esqueça disso. Recebam um abraço apertado, meu, com todo carinho e amor. E esperamos vocês na próxima semana. Não deixe de clicar aqui no link. Beijinho.